Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede estarmos aqui nesta manhã com o objetivo de compartilharmos essa lição que tem como título o poder para testificar e nos direciona à pessoa do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, que nós fizemos a leitura. Nós vamos começar pensando no Espírito Santo. E quando a gente pensa no Espírito Santo, estuda sobre o Espírito Santo, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. E quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, a gente começa a perceber que, espiritualmente falando, tudo que temos, tudo que somos, tudo que compreendemos em termos de vida espiritual, nós chegamos à conclusão, segundo a palavra do Senhor, que é fruto da ação do Espírito Santo na nossa vida. Desde a nossa conversão. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós a partir do processo da nossa salvação. Aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. Mas nós compreendemos isso somente através da ação do Espírito Santo. Somente através da ação do Espírito Santo. E a partir dessa aceitação, registra-nos a palavra de Deus, que o Espírito Santo passa a habitar em nós. E quando nós começamos a pensar assim, que o Espírito Santo do Senhor habita em nós, isso nos constrange. Nos constrange porque requer de nós, e não foi à toa que o Espírito Santo passou a habitar conosco, para que nós pudéssemos ter vidas espirituais sadias e pudéssemos compreender isso aqui, o poder para testificar, que é o título da lição de hoje. O poder não está na nossa capacidade intelectual, o poder não está no nosso conhecimento teológico, tudo isso contribui, mas nós carecemos de buscar a santificação para que tenhamos poder de testemunhar, de testificar, de falar, de promover aquilo que é orientado pela palavra do Senhor em relação à pregação do Evangelho, de sermos pregadores do Evangelho, de sermos testemunhas da palavra do Senhor, de podermos divulgar a experiência com Deus através da salvação. Então,
o Espírito Santo. Nesse momento aqui da história cristã, Atos 2, está se falando sobre isso, né? A descida do Espírito Santo. E a palavra nos diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse nome, Pentecostes, né, significa justamente o período da festa da Páscoa, e na festa da Páscoa nos identifica com a pessoa de Cristo, até a festa de Pentecostes, que simboliza a pessoa do Espírito Santo. A Páscoa representa para nós o sacrifício de Cristo. Pentecostes representa a chegada do Espírito Santo. E isso nos faz pensar na importância e no cuidado que a palavra de Deus tem com relação à nossa vida espiritual. Tanto é que nesta sequência, o Espírito Santo ele é identificado por nós, para nós, através da palavra de Deus, como o Consolador, como o administrador. Ele passa a administrar a vida da igreja e, consequentemente, administrar as nossas vidas. Essa ligação é uma ligação profética. Nós não vamos ler, mas está lá em Levítico, capítulo 23, de 15 a 21, quando trata dessas festas do povo judeu, né? A festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Nesta ligação entre Jesus Cristo, a importância de Jesus Cristo na nossa vida como Salvador, até a importância do Espírito Santo como nosso Consolador. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, esse nós vamos ler, está escrito assim, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que o Espírito Santo ele habita em nós, mas certas atitudes nós pode extinguir ou pode encher, né? Paulo fala muito claro isso lá em Efésios capítulo 4, onde diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for para promover a edificação e para que dê graça aos que ouçam. E não entristeçais o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para ir o dia da redenção. Então a atitude nossa pode entristecer, né? Ou pode promover. Ele vai dizer isso mesmo no capítulo 5 de Efésios, ele tratando desse assunto, vai dizer assim: não vos embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor. Então, atitudes nossas que podem interferir nesse algo tão grandioso que habita em nós. É fantástico Deus, né? Esse tópico citado pelo irmão, nós precisamos meditar em duas questões importantes, né, que nós bem sabemos aqui e já somos instruídos de longa data.
nesse sentido. É a posição imutável do crente, né, que é o selo, que ele falou aqui, já fosse selados. Uma vez estando selados com o Espírito Santo de Deus, a nossa salvação está garantida. É a posição imutável, né, que Deus confia a cada um daqueles que aceitam Cristo como Salvador, né? E o estado variável, que é a questão de apagarmos, ou a expressão extinguir, às vezes é muito confundida, mas ela está relacionada à ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Nós não deixamos de ter o Espírito Santo quando nós pecamos, quando crentes fiéis, mas nós entristecemos, nós magoamos, nós extinguimos a ação do Espírito Santo. E isso é muito triste na vida do crente e traz detrimentos enormes para nós mesmos, né? Quando nós não deixamos o Espírito Santo agir, porque o Espírito Santo é uma pessoa, né? Ele entristece, registra-nos a palavra, e isso traz consequências para a nossa vida espiritual e também para este poder de testificar aqui, que é o tema da lição, né? Nós ficamos crentes tristes também, né? Crentes separados do braseiro, né? Aquela brasa que é separada do braseiro, do fogo, e ela vai apagando e vai perdendo o seu calor, né? Vai crescendo uma crostazinha branca em volta dela, mostrando que ela está apagando. É o que acontece com o crente quando entristece o Espírito Santo. Ele é afastado. Mas quando ele volta, quando ele é colocado junto do braseiro, das demais brasas, ela reaparece a sua força, né? O seu calor. E essa que é a luta do cristão aqui nesta vida, de cada um de nós, né? E essa luta, ela acontece na vida de todos nós. Eu posso ter 1 ano de crente ou 10 anos de crente, 20, 30, 40. Eu estou sempre lutando em relação a entristecer ou não o Espírito Santo. Não que eu queira, às vezes, mas involuntariamente nós acabamos por entristecer o Espírito Santo. Por isso, nós estamos aqui. Por isso, o Senhor nos convida a estarmos sempre em contato com a sua palavra. Por isso, o Senhor nos convida a sempre estarmos ativos na igreja, né? Nós iríamos falar mais na frente, mas já vamos adiantar aqui, depois nós voltamos. Conforme está escrito, nós destacamos aqui um título: o Espírito Santo veio para ser o administrador do que pertence a Cristo. Aí está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, começa. E todos nós, se tivéssemos como um lema diário na nossa vida, lermos 1 Coríntios capítulo 12. Olha só, a partir do versículo 1. Pensa em alguém que está administrando a vida da igreja e as nossas vidas. Olha só, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha como começa a administração do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos dons espirituais. Por que você está ignorando o dom que Deus te deu? Pelo menos um dom nós temos. Olha só, é como se você estivesse diante do seu pai e sua mãe, que quisesse te instruir e chamasse você num cantinho e falasse: meu filho, olha só, não esqueça de fazer isso. Vai ser importante para a sua vida. Foi Deus que te deu. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes.
Versículo 2. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Isto é, hoje vocês não são gentios no que diz respeito à busca, né, daquilo que estava voltado para a religiosidade. Sois cristãos, sois servos de Deus. Versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Olha só, que como o Espírito administra a nossa vida, mostrando que se nós quisermos ter comunhão com o próprio Cristo, se nós quisermos falar do próprio Cristo, nós não podemos deixar de lado a importância da ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. No que diz respeito a essa administração, ele administra na vida de todos nós os dons que nós temos, né? E muitos têm mais de um dom, e isso é administrado pelo Espírito Santo nas nossas vidas. Versículo 5. E também há diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo, mostrando que no âmbito da igreja, nós precisamos trabalhar para o Senhor, nós somos servos do Senhor. E como iniciar esse trabalho, como fazer esse trabalho? O Espírito Santo nos orienta, é Ele que nos faz ver com o Espírito de Deus que nós somos filhos e Ele nos direciona àquele serviço, pregar, cantar, orar, zelar. São serviços de uma igreja local, né? Ministrar a palavra, ser o ensinador, não é mesmo? É o Espírito que vai destacando os membros, os cristãos, como que numa grande administração das nossas vidas. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha só, sempre focando a pessoa daquele que coordena todas as coisas na nossa vida, que é o nosso Deus, né? Por meio da salvação de Cristo e com buscas à nossa santificação. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olha só, não é à toa que o Espírito Santo habita em nós. E isso nos constrange, nos aperta sobremaneira quando nós percebemos, quando estamos frios na fé e lemos um versículo, olha, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Qual o fim proveitoso que o Espírito Santo está proporcionando você realizar, né? Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós que somos servos, não é o Espírito que é servo, não é Jesus Cristo que é servo nesse aspecto aí nosso, não é Deus. Somos nós que somos servos no que diz respeito a executar um trabalho para o Senhor, né? Versículo 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Olha só, em se falando de dons, a outro, segundo o mesmo Espírito, olha só, o Espírito organizando, administrando a nossa vida. Nós não somos, nós mesmos não temos condição de administrar a nossa vida espiritual, que tudo tem a ver com a vida material também. Às vezes nós achamos que somos super organizados, né, em relação à nossa casa, em relação ao nosso serviço secular, em relação ao nosso trabalho, a nossa atividade escolar, caderno bem feito, provas bem executadas. Mas, olha só, isso não é fruto da nossa capacidade, né?
isso são ações, são virtudes que Deus oferece ao homem. E na qualidade de cristãos, isso sobressai dentro do aspecto espiritual das nossas vidas. Porque, versículo, é isso mesmo, pode ir. O próximo, aí. Há outro, no mesmo Espírito, a fé, há outro, no mesmo, ele sempre repete, é o Espírito Santo, dons de curar, pode ir, há outro, operações de milagres, há outro, profecia, há outro, discernimento de espíritos, há um, variedade de línguas, e há outra, capacidade para interpretá-las. Pode ir. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Olha só. Será que se nós percebêssemos isso, as nossas vidas espirituais não seriam mais produtivas? Não é eu que tenho que dizer, eu faço isso ou eu faço aquilo no contexto da igreja e da minha própria vida espiritual. O administrador, a partir do momento que nós aceitamos, é o Espírito Santo. Aceitamos Cristo como Senhor e Salvador. O Espírito Santo, nós lemos que ele é o Consolador, não é mesmo? Mas 1 Coríntios 12 diz que ele é o Consolador, mas ele precisa ser o administrador da nossa vida. Como é bom quando você tem alguém que administra as suas ações, não é mesmo? Você chega no trabalho, por exemplo, e para executar a sua tarefa, os instrumentos, né? os aparelhos, o estudo, né? Para que aquilo fosse realizado de forma satisfatória, já está esquematizado, preparado. Você não perde tempo. Se nós lêssemos todo dia 1 Coríntios 12, nós não estaríamos perdendo tempo na nossa vida espiritual, tão atrapalhada às vezes, né? Porque o Espírito Santo, ele coordena ali, cada um individualmente, ele fala conosco. Pode continuar. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pode ir. Oi? Ali no versículo anterior fala que o Espírito Santo distribui os dons conforme a sua vontade de Deus, né? Para cada um, individualmente. Se uma pessoa, como saber se o dom que uma pessoa tem? Por exemplo, eu quero saber qual é o dom que eu recebi, o dom que eu tenho. Tem uma maneira, na sua opinião, de saber de um jeito fácil, ou é o que a pessoa sente mais vontade, mais prazer de fazer dentro da obra do Senhor? Isso é uma pergunta. São situações que nós descobrimos de diversas formas, né? Pode ser através da observação da igreja, né? A igreja está te observando aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você é, tanto na vida secular quanto na vida espiritual, e ela é orientada a transmitir isso para você. Guilherme, eu percebo que você e o grupo de irmãos estão percebendo que você tem o dom nessa área e nós estamos prontos a apoiar, te ajudar. Às vezes, isso parte de nós mesmos, né? Nós somos tendenciosos a zelarmos por uma área, né, de destaque na palavra de Deus e nos aprofundamos no conhecimento
daquela área, né? Individualmente, e Deus revela para nós isso, né? Às vezes pode ser um parente, né, crente com quem você convive. A gente conhece a história de diversas pessoas, né, que a partir da conversão e em busca desse dom, o Espírito Santo falou imediatamente. Outros gastou um pouco de tempo para conhecer, né, esse dom ou esses dons. Às vezes pode ser através do estudo secular, né? A pessoa começa a gostar de determinada área e isso vai refletir no contexto da igreja, não é mesmo? Sempre com a ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus comunicando com o seu Espírito e revelando isso para você, tá? Por outro lado, a gente tem também o excesso, né? A igreja ou alguém, ou você mesmo achar que você tem um dom assim, 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 e não tem, né? Então você vai, às vezes, resistir uma situação que não é aprovada por Deus. E nós temos exemplos na palavra de Deus também de pessoas que agiram assim, querendo fazer uma coisa, e o Senhor, não é isso que eu quero que você faça, né? E às vezes o Senhor fala por meio de uma turbulência na nossa vida, né? Nós estamos insistindo em algo que não é isso que Ele quer para nós, Ele quer uma outra coisa. Então nós temos que ter sensibilidade o suficiente para deixarmos a voz do Senhor falar no nosso coração, né? Dons e talentos, é parecido ou tem diferença? Olha só, o talento, ele está ligado a algo conquistado por mim mesmo, tá certo? Por exemplo, eu sou um exímio pianista, né? Fruto do meu trabalho, né? Do meu esforço, da minha dedicação, e eu posso utilizar isso para a obra do Senhor, mas às vezes não é um dom, né? Às vezes o meu dom é de ensinar, né? Mas eu sou um pianista famoso, importante, é talento, né? Eu cheguei a esse ponto com a ajuda de Deus, é claro, mas está no campo do material, aquilo que Deus me concedeu como fruto do meu trabalho e tal, né? Agora, o dom, ele vem de Deus, né? Só Deus que pode revelar o dom. Sim. E não tá isso não tem ligação, às vezes, com a minha escolaridade, não tem ligação com o meu tempo de crente, né? É Deus que prepara para nós. Paulo fala sobre essa questão também, ele vai usar a expressão sobre dons ali, no Coríntios capítulo 12, né? Ele serve assim, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho ainda muito mais excelente. Mais à frente ele vai dizer assim: assim também vós que desejais dons espirituais, procurais abundar neles, para a edificação da igreja. Eu tenho entendimento disso aqui, Vitor, no sentido de que o dom, quando ele fala de procurar, ele está dando a liberdade, né, de procurar. Eu acho que eu entender, dá a entender o quê? Que nós temos que ter sensibilidade para ver a necessidade. O que faz a igreja crescer, né? O que edifica a igreja? Os dons dos irmãos. Então, eu vejo no sentido de analisarmos e ver qual a carência. Procurai com os seus melhores dons, né? Procurai com os seus melhores dons. Qual que é o melhor dom? Eu vejo o melhor dom naquilo que falta na igreja, né? Às vezes, só concluir, às vezes eu falo assim, o melhor dom é pregar. O melhor dom é isso, aquilo, né? Às vezes é um dom que me agrada, entendeu? Então, às vezes eu posso procurar isso, mas às vezes não vai haver edificação para a igreja. Então, vai ser
né? Por isso que essa expressão procurar aí, eu interpreto ela como sendo busque uma preparação. Prepare. Exato, porque Deus vai mostrar. Falando? Eu penso assim também. E a colocação dele é muito válida. Porque a gente tem que observar as carências, né, da igreja. Porque o Senhor, ele vai, né? Se você está procurando com zelo, o Senhor procurando com zelo, a igreja está carente daquele dom para poder ela. Eu acredito no mover de Deus nesse sentido, quando há também um interesse, uma vontade, né, de querer servir o Senhor, né? Então eu também eu acho, eu tenho uma visão nesse sentido também, né? Irmão só para complementar, só para me usar os argumentos dos irmãos e fazer mais uma pergunta em cima, né? Então, parece, eu não entendo nada de dom, eu nunca estudei sobre dom e eu tenho umas dúvidas. Como os irmãos comentaram, parece que o dom, então, se eu tenho que procurar a área que está faltando na igreja e eu me aplicar e buscar com zelo, o Senhor vai me capacitar e me dar um dom para aquilo. Então, podemos dizer que o dom, ele, tipo assim, você crê em Senhor Jesus Cristo, às vezes você recebe um dom, mas às vezes o Senhor, pela administração dele, pode remover e te colocar outro onde está precisando. O dom é tipo assim, você recebeu o Espírito, recebeu um dom e aquilo pro resto da vida. Não, presta atenção, irmãos. Eu não penso desse jeito, não. Eu penso o seguinte: no aspecto de dom, que é uma dádiva de Deus, ele não analisa carência de grupo nenhum. Se eu tiver aqui eu e o Jorge, aqui tem uma igreja. Se nós sabemos cantar ou não sabemos cantar, Deus vai fazer a obra aqui. Ele pode não fazer agora, mas ao longo do tempo ele vai fazer. Deus não olha carência, eu penso assim, em relação a dom. Ele concede o dom às pessoas. E a partir do momento que ele concede, é para o reino de Deus. Mas isso não significa que eu vou suprir a carência da igreja da Buarque, que está faltando gente assim, eu vou suprir a carência da igreja da Cidade Nova, que está faltando gente assim. Não. Isso aí são talentos. Nossa igreja está carente de pessoas para trabalhar nessa área, sim, vão procurar alguém que seja talentoso para trabalhar nessa área. Agora, isso não tem ligação com o dom, não. A gente precisava até fazer um estudo mais detalhado sobre isso, porque dom é algo de Deus. E eu penso que nós não procuramos o dom que nós queremos ou precisamos. Nós nos dispomos. Na medida em que eu vou santificando a minha vida, a partir da salvação, Deus concede o dom. E uma vez concedido para sempre. Uma vez concedido o dom, concedido para sempre. Porque é de Deus. Não depende de nós. Tá? Pois não? Penso o seguinte, que o dom, por exemplo, tem gente que tem uma facilidade no ensino, de ensinar, né, a palavra de Deus. Tem outros que têm facilidade na pregação. E tem gente que ele não tem o mesmo dom, a mesma facilidade. Então, se desenvolver o melhor dom. É isso aí. É que aquilo que o crente tem facilidade de ministrar é justamente o dom que Deus está desenvolvendo na vida dele. Não sei se eu fico entendendo. Não, entendi. Dons são espirituais. Dons são espirituais. Por isso que não está na nossa alçada dizer que o meu dom é esse ou aquele, a não ser que o próprio Espírito tenha revelado isso para você. E ele revela.
E sabe por quê que é muito importante isso, a gente ter essa noção? Porque dom não é para exibição. Às vezes o talento é. Eu sou um exímio pianista, como alguém me chamar para tocar aqui, eu vou e vai descer, né? Porque todo mundo está olhando. Agora dom não é isso. Dom é algo espiritual. Eu posso exercer um dom sem muitos irmãos perceberem que eu estou exercendo aquele dom, né? Então, ter essa visão para poder suprir as carências da igreja, né? É sempre bom a gente se especializar em algo, muitas vezes. Às vezes você não tem nenhum dom para aquilo, mas se esforçar para poder ajudar naquele ponto, né? Eu entendo, pelo quando me colocou, eu entendo dessa forma, né? Mas concordo com a aplicação que o irmão fez aí. Mas aí enquadraria em talento, né? Talento é um resultado de busca. E também o dom, num certo sentido, porque a maioria dos dons, ele não é exercido dentro do ambiente culto. Se você for analisar os dons, eles são exercidos fora do ambiente culto. Então não é diferente de talento. Né? Talento, o cara, a pessoa que canta, que toca, isso é resultado de talento. Talento e resultado de disciplina. Teve uma coisa que causa muito polêmica, inclusive está acontecendo muito disso nas nossas igrejas. Não é criticar a igreja nenhuma do nosso princípio, mas nós já temos igrejas do nosso princípio que tem pastor intitulado. É uma polêmica muito grande esse assunto e eu não quero polemizar, mas citar como exemplo. Segundo nós conhecemos da Bíblia, o pastoreio é um dom. É um dom. Eu não preciso de título em faculdade de teologia para me ser pastor. A igreja vai reconhecer isso. Muitas das vezes, a maioria fora do ambiente culto. Sim. Fora do ambiente culto. Se você tem um cuidado com o rebanho, né? Se você visita o rebanho, se você ajuda a curar a ferida de uma ovelha, se você procura trazer um alimento sólido, espiritual para a ovelha, você é um pastor. Independente de você ter curso de teologia, independente até de você ser alfabetizado. Quantas pessoas nós conhecemos ao longo da nossa vida que nunca entraram numa escola secular e a partir do momento que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador, desenvolveram o dom, porque o Senhor lhe concedeu o dom de pastor, de cuidado, de zelo. Então, irmãos, o Espírito Santo foi bom, está sendo gostoso trabalhar com esse assunto aqui hoje, né? Porque em tudo isso que nós falamos aqui, a ação do Espírito Santo vai nos ajudar a compreender e a conhecer mais sobre esse Deus maravilhoso que habita em nós, né? Que é o Espírito Santo. Se alguém tiver mais alguma outra contribuição aí, pode manifestar.
Pode falar. A respeito da permanência dos dons, né? Se um dom, como eu perguntei, se o dom ele é dado uma vez e aquele dom para sempre, ou é dado conforme a vontade de Deus num determinado tempo, assim, o dom ele é colocado, tirado da pessoa ou para administração, não sei. Olha só, Guilherme, boa sua pergunta, que tem relação com a ação do Espírito Santo, né? No Velho Testamento, né, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas, né? Segundo a vontade do Senhor, ele era possuído em alguma pessoa para realizar uma obra específica. E essa obra específica do Espírito Santo é através de dom e talento daquela pessoa que recebia. Nós temos exemplo aqui, e eu vou citar. Na época do Velho Testamento, o Espírito de Deus se apossou de algumas pessoas para fazer uma certa obra. Para fazer a obra do tabernáculo, Deus encheu Bezalel do seu espírito. Vamos ler Êxodo 31:3. E o enchi, falando de Bezalel, do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e todo artifício. Olha só, são dons específicos que aquele homem não tinha, mas o Senhor encheu desses dons para que ele pudesse realizar aquela obra, né, na confecção do tabernáculo. Tem outros. O Espírito do Senhor revestiu Gideão, Juízes 6:34. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abeziritas se ajuntaram após ele. Está falando aqui sobre a obra de Gideão para vencer os midianitas. Foi o Espírito Santo que habitou nele para realizar essa obra de guerreiro, né? Revestindo Gideão para esse combate. Com o advento de Cristo e o Espírito Santo habitando entre nós, o que acontece é que, uma vez aceitando Cristo e recebendo um dom ou vários dons, esses são de natureza perpétua na nossa vida. Tá certo? Eu posso exercer ou não. Eu posso exercer ou não. Como a ação do próprio Espírito. Se eu deixar o Espírito Santo agir na minha vida, eu serei como uma brasa junto do braseiro, né? Quente, forte, atuante. Agora, se eu afastar, né, eu sou um pastor reconhecido pela igreja, não intitulado. Mas eu começo a pecar, eu começo a entristecer o Espírito Santo. Então, vai ofuscar esse dom que Deus me deu. E vai chegar a um ponto que eu não vou ter força para executá-lo, mas eu continuo com esse dom. Amanhã ou depois eu conserto a minha vida diante de Deus, né, como crente, eu arrependo do que pratiquei, eu reconcilio com a igreja, o Senhor vai restaurar e vai resgatar nesse sentido. Tá? Por isso que nós destacamos aqui 1 Coríntios 12, né? E se a gente for ler todos os versículos ali, a gente vai ver que engloba toda a nossa vida espiritual o Espírito Santo como administrador. Né? E ele cuida de detalhes ali em 1 Coríntios 12. Depois os irmãos recomendo que façam a leitura. Oi? Vamos orar com isso que você está falando aí, está no Salmo 51, no verso 11. O próprio Davi, quando ele peca, né? Ele fala: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo.
Porque naquela época, é o que você falou, o Espírito Santo era dado para determinada pessoa, para cumprir o propósito de Deus. Se o Senhor quisesse, ele podia retirar, porque toda pessoa pecava, né? Exatamente. Quer dizer, podia. Então ele roga ao Senhor para ele retirar dele o seu Espírito Santo. Então a conclusão então, que chegamos é que uma pessoa que se converteu, né, não estou falando da retirada do Espírito Santo, sim do dom. Ele é pastor para a vida toda, se ele recebeu o dom de pastor. Você é ensinador, ele é ensinador, o dom de ensinar para a vida toda. Pode acontecer esse percalço aí, né? Ele é um pastor, né? À luz da palavra de Deus, como nós compreendemos, mas ele tem deslize de pecado na sua vida, né? Ele vai deixar de exercer por um determinado tempo, mas ele nunca perde esse dom, né? Porque é como de um selo dado por Deus e é administrado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo em si já é um selo, né? Já é um selo. Agora o talento é diferente. Eu sou um exímio pianista, eu ocupar o cargo da irmã ali. Mas amanhã depois eu sofri Um acidente, perdi os dedos, os braços. Acabou o meu talento. Para tocar piano, não é mesmo? Agora, o dom, não. O dom é permanente. O dom é permanente. E isso é bom a gente estar repetindo isso aqui, porque nós temos muitos que precisam deixar o Senhor falar com ele qual é o seu dom, né? Mas o dom também não vai perder ele, porque se ele determinado pecado, como que ele vai esse pecado, determinado pecado? Como que vai subir no púlpito e falar? Não, é justamente isso que nós estamos falando. Ele perde a condição de realizar esse dom, né? Mas não deixa de ter pelo Espírito Santo. Está nele. Está nele. Assim que ele regenerar com o Senhor de novo, ele vai realizar a obra do Senhor. Mas tem determinado pecado que não vai dar condições mais de exercer. Ele não vai ter condição. Mas ele não perde o dom. Ele não perde o dom, mas não vai poder exercer. Ele não perde o dom, mas não vai ter condição de exercer por causa do pecado que cometeu. A gente entendeu, exercer não pode. Dependendo do pecado que a pessoa vai perder. Ele não vai perder, mas não vai ter condições de exercer. Tá, mas olha só. O Senhor que dá o dom e que coloca o Espírito Santo como administrador desse dom, uma vez o cidadão pecando, né, ele vai direcionar para o arrependimento, a santificação, um trabalho de acordo com a igreja. Ele não vai ter condições de subir no culto mais. Não, é qualquer pecado, né? Que estiver praticando, ele não vai poder ou subir no púlpito ou exercer qualquer ministério na igreja. Nós temos que partir do princípio que o cidadão está preparado para ser usado pelo Senhor. Se ele não está preparado, Mas se ele se arrepender e regenerar, o dom então é isso que nós estamos falando. Se for da vontade do Senhor, o Senhor faz com que aconteça, né? Se não o ministério que exercia antes, mas outro ministério. Isso é uma coisa que Deus, pelo Espírito Santo, como administrador, que nos orienta. Quando a gente trata de pecado na vida espiritual, infelizmente, nós brincamos muito com o pecado, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão exercendo os seus dons e também os seus talentos e não deveriam estar por causa do pecado. Não é mesmo? Fala, Jorge. Tem dois exemplos. Paulo mesmo, né? Foi perseguidor da Igreja de Cristo, consentiu na morte de vários cristãos, mas ele foi usado na obra do Senhor. Aquilo não impediu ele se arrependeu, mas ele foi usado, né? Então, o Senhor se arrependeu, restaurou ele, e ele continuou no seu ministério. Igual um irmão que
eu conheço, lá de Manaus, ele participou de um assalto e foi morto uma pessoa. Ele foi jogado, ele se converteu, foi preso, ele fugiu, e essa fugida ele se converteu, se entregou à polícia, ficou lá mais 20 anos no presídio, e ele continuou pregando o evangelho. Então, participei de um assalto, fiz isso, mas tive um encontro com Cristo, tanto que tem até um... Isso foi antes da salvação. São Paulo, o apóstolo Paulo, por exemplo, tudo que ele fez foi antes da salvação. Depois que ele encontrou com Cristo, ele fez diferente. Mas isso não impede a pessoa se converteu, não impede, não mais coisas para pregar. Se ele foi restaurado, se ele reconheceu o erro, ele prosseguiu a carreira dele. Então, que muitas pessoas falaram, até o diretor da prisão, falou, se todo preso fosse igual a ele, não precisava cadeia no Brasil. Olha, a gente tem que partir sempre da premissa maior. A premissa maior é que nós não perdemos a nossa salvação. Vamos admitir que eu tenha praticado um pecado dos mais escandalosos diante da igreja, né? É lógico que eu não vou estar aqui exercendo alguns dos ministérios da igreja, ou talvez nenhum deles. Eu vou passar primeiro por um processo de santificação, de reconhecimento de pecado. Mas mesmo eu naquela condição de pecador, eu não deixo de ser crente. Eu não deixo de ser crente. O dom está dentro desse contexto aí. Num contexto que está abarcado pela premissa maior. Se eu não deixo de ser crente por praticar um pecado, por que esse pecado haveria de tirar de mim um dom se eu já estou regenerado diante de Deus? É o pensamento que eu tenho em relação ao Espírito Santo. Eu acho que estaria limitando a ação do Espírito Santo na minha vida, que é o Espírito Santo. Nem mesmo no momento de pecado mais grave, o Espírito Santo saiu de mim, né? Que é a coisa maior. Será que o menor vai sair? Se eu já regenerei? Né? Eu estou falando em salvação. Eu sei, eu entendi. Salvação é uma coisa, é a posição. Falei, a posição da pessoa exercer. Como que o mundo vai ver? Como que a pessoa vai dar um testemunho lá fora? A pessoa, entendeu? Não, eu sei, nós pensamos assim mesmo, achamos extravagante, mas se Deus pensa diferente, né, à luz da sua palavra, a gente não pode lutar contra Deus. Uma vez crendo, nós somos selados com o Espírito Santo. Se você pecar qualquer coisa, você vai perder, Deus vai tirar de você. Não vai. Deus não vai tirar o Espírito Santo de nós e nem vai tirar a nossa salvação do nosso pecado. E olha só, agora vamos pensar uma outra coisa aqui. A Bíblia diz, vamos ver se vocês concordam comigo, que a partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, nós temos pelo menos um dom. Todos confirmam isso? Correto. Então, todos temos pelo menos um dom. Por que Deus iria falar isso na sua palavra? Se eu pequei, eu vou perder esse dom? Se todo cristão, eu deixo de ser cristão? Não deixo. Então eu continuo como cristão. Eu posso não exercer mais esse dom no contexto da igreja, mas ele não tira, eu não acho que não tira isso de mim. Ele perde o poder de testemunhar. Sim, é relacionado à santificação, né? No caso de Davi, eu acho que é um bom exemplo para nós, porque você tinha pecado pior do que aquele homem cometeu, e era um homem segundo o coração de Deus, e Deus restaura ele, e ele depois continua sendo uma bênção.
para Deus. Né? Eu acho que o maior exemplo, eu acho que um dos exemplos que ele pode tirar. Liderou, matou, simulou, julgou, tudo errado. Entendeu, Dade? Eu não estou querendo. Fala, Dona. Pode falar. Quanto à consagração e o testemunho, eu não sei se eu vou expressar de uma maneira que os irmãos entendam. Por exemplo, o irmão é muito espiritual, mostra uma santificação. E toda a igreja tem aquela, como é que eu posso falar? Aquela confiança. Ele é um irmão confiável, mas ele cai no pecado. Peca mesmo. Mas a igreja, aquilo não foi publicado, a igreja não sabe, a não ser alguns dos irmãos. De repente o irmão arrepende e passa a ter os mesmos privilégios. Então isso, como a igreja no total não sabe, fica assim meio ponto de interrogação. Mas aqueles que sabem se sentem mal com aquela situação do testemunho do irmão. Deu para você entender o que eu quero? Deu, mas aí eu vejo um obstáculo interessante. Se a igreja, se alguns da igreja não sabem, deveriam saber. Justamente. Quem sabe tem que reunir a igreja e falar. O processo de regeneração, se é num contexto bíblico, ele tem que ser resolvido pela igreja, né? Se o pecado é extremamente grave e ele tomou repercussão, ainda que não total, mas parcial, né? Alguns de dentro, alguns de fora sabem. Então isso precisa ser esclarecido no contexto da igreja, né? Para que os demais saibam também e não volte o privilégio sem que alguns tenham conhecimento daquela situação. Por que voltou o privilégio? Porque isso pode chegar depois ao conhecimento do irmão que não falaram para ele não ficou sabendo, ele se sentir traído pela própria igreja. Né? Então, o processo, a gente está indo até para um outro caminho aí, mas é interessante discutir. O processo de disciplina, infelizmente, as igrejas têm deixado muito de lado, né? Tem ficado só dos lados para fora, o que é errado, e às vezes isso está trazendo prejuízo para as igrejas locais. O processo de disciplina, ele é um processo muito bem detalhado aqui nas cartas de Paulo. E a gente precisa buscar orientação de Paulo sobre isso, né? Eu tiro lá pela minha vida prática, né? Quando acontece alguma anomalia na cidade, né? E esse fato não é trazido para a justiça para resolver com base em um processo justo e legal, esse fato que aconteceu lá fora e não chegou à justiça, ele pode tomar proporções enormes e perigosíssimas, né? No contexto espiritual também é assim. Se tem um processo para seguir escrito na palavra de Deus, nós precisamos passar por esse processo, né? Nós, infelizmente, estamos utilizando muito essa nomenclatura. Deixa o tempo dizer o que vai acontecer, né? E esse deixa o tempo acaba prejudicando todo mundo. Para o irmão, para a igreja, né? Para quem sabe do problema. O trabalho individual fica estagnado. Exato. Quando não tratar o problema, não vai resolver, fica estagnado. É uma coisa amarrada. Irmãos, o tempo passou. Para mim foi muito proveitoso esse debate aqui. Eu sei que algumas coisas ficaram ainda meio sem esclarecimento melhor, mas a gente, na medida do possível, vai
discutir isso em outra ocasião. Quem sabe os irmãos que nos estudos de quinta-feira pode trazer algo mais sólido sobre os dons espirituais, né?